aqui no Brasil também conhecido como marketing multinível. Tanto nos Estados Unidos como no Japão, são os dois países mais empreendedores do mundo e são os países que mais utilizam network marketing ou marketing multinível. Tá? Vou explicar um pouquinho para vocês o que é marketing multinível. Quem conhece um autor chamado Robert Kiyosaki? Eu. Conhece Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, ele é o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre. É um dos livros que já vendeu mais de 26 milhões de cópias. É um dos livros de negócio mais vendidos do mundo, os maiores best-sellers. E nesse livro ele simplesmente explica o seguinte: para você ser verdadeiramente rico, você precisa ter uma renda residual. Ou seja, você precisa ter dinheiro sem você trabalhar. Ou seja, por exemplo, uma renda residual. O que é uma renda residual? Você compra vários apartamentos e aluga eles. Ou seja, vamos lá, você tem 10 apartamentos. Você aluga eles por R$1.000. Você tem R$10.000 sem precisar trabalhar. Simples. É isso. Você vai ter dinheiro pro resto da vida sem que você precisa se preocupar com isso. E se a qualquer momento você tem 10 apartamentos, não, quero vender um. Vamos supor que ele custe 500 mil. Você sabe que você tem 500 mil lá. Então você vende, já tem seus 500 mil. Simples. O livro de mais de 300 páginas, ele passa só explicando isso. Você tem que ter renda residual para você ser verdadeiramente rico. Por quê? Você precisa ter uma palavra chamada abastância. Alguém sabe o que é abastância? Ninguém sabe? A abastância é o seguinte: é o tempo que hoje você pode viver sem trabalhar. Por exemplo, hoje vamos supor que você sofreu um acidente e você tenha que parar de trabalhar. Quanto tempo você consegue ficar sem trabalhar, sem mudar sua qualidade de vida? Não pode mudar nada, você não tem que fazer economia de nada, sem mudar nada na qualidade da sua vida. Quanto mais tempo você tiver de abastância, mais rico você é. Então vamos supor, se você trabalha numa empresa e ganha 50 mil por mês, você é um CEO. Se acontece alguma coisa, você é demitido, por exemplo, acabou os 50 mil. Se você não tem abastância, no outro mês você precisa arrumar um emprego, porque senão você vai diminuir a qualidade da sua vida. Se você tem abastância, normal. E a abastância é o seguinte: vamos supor que sua vida você começa a trabalhar com 18 anos. Com 18 anos você tem abastância zero. Aí você sobe para 28. Você já tem que ter uma abastância aqui. Sua abastância ela nunca regride, sempre cresce. Então com 28 você tem que ter uma abastância 10. Com 38, uma abastância 50. E vai subindo em logaritmos mesmo. Quanto mais sobe, mais você tem que ter de abastância. Porém, não é isso que acontece, né? Pelo contrário, mas quanto mais velho você vai ficando, menos dinheiro você vai tendo. Por quê? Porque você não construiu a sua abastância. Você só viveu hoje. Você comeu, bebeu e foi no banheiro. Só isso. Você não desenvolveu nada. Você não ajudou outras pessoas, você não montou uma empresa, você não fez investimentos. Você só viveu hoje. E para você ter uma verdadeira abastância, existe um método de você economizar muito dinheiro, ir lá comprar um imóvel, e aí você aluga aquele imóvel, porém é complicado. Nós vivemos num país onde a renda é muito baixa. Nós não vivemos nos Estados Unidos, nós não vivemos no Japão. Hoje o nosso salário mínimo está menos de R$1.000. É inferior a R$1.000. Mesmo que você faça muito esforço e economize muito dinheiro, você não vai conseguir ter uma abastância trabalhando da forma tradicional. Sua abastância você pode até conseguir, você pode até comprar um imóvel numa periferia e alugar aquele imóvel. Mesmo assim, sua abastância vai ser muito baixa. Porém,
por incrível que pareça, um método que é muito utilizado nos Estados Unidos está chegando com tudo no Brasil. E eu posso dizer que eu tinha uma crença limitante para esse método. E a partir do momento que eu entrei e vi como funciona, todas as minhas crenças foram quebradas. Porque lembre-se que a nossa crença, o que a gente crê, esse nosso preconceito, esse nosso julgamento, ele vem do que a gente vê. O que a gente vê, a gente cria. Então, se a gente vê o bom, a gente cria o bom. Se a gente vê o mal, a gente cria o mal. E muitas vezes a gente não vê as coisas, a gente julga pela palavra dos outros. Não é verdade? Ah, fulano de tal falou mal, você acredita nele. Então você nem viu. Você já julga sem ver. Esse é o pior julgamento. Então eu vi o processo de marketing multinível. Claro que, como todas as empresas, existem empresas boas e existem empresas ruins. Porém, existe um grande empoderamento, tá? No processo de marketing multinível. Empoderamento. O que é empoderamento? É uma mudança de mentalidade. Você começa a pensar, lembra da águia, da história da águia? Empoderamento é quando ela viu lá aquele relvado, aquela imensidão que ela podia voar. E ela sabia que ela podia voar. E quando ela olhou para o sol, e ela percebeu, não é isso que eu quero. Então o empoderamento é isso, é uma mudança de mentalidade. E o multinível veio para fazer isso com os brasileiros. Não estou falando que é o único método, tá? Porque existem outro, que é o método de você montar uma empresa. Porém, o marketing multinível, como o próprio Robert Kiyosaki ele diz que todas as pessoas deveriam passar pelo processo de marketing multinível. Então vamos supor que você, hoje, por exemplo, vamos supor um médico. Quem é mais rico? Um médico que tem um consultório e trabalha 14 horas por dia, que o médico trabalha bastante, trabalha 14 horas por dia, ou o médico que criou o Doutor Consulta, que tem várias franquias, tem várias franquias e ele nem precisa ir para o consultório, ele pode ir por hobby, mas não por necessidade. Ele nem precisa trabalhar, ele trabalha o tempo que ele quiser. Ele não tem essa necessidade, ele tem tempo, não só dinheiro. Então é isso, o marketing multinível ele muda essa mentalidade. Então você pode fazer o que você ama, vamos supor, a pessoa nasceu para ser médico, o propósito de vida dela é salvar a vida das pessoas. Mas não por ter esse propósito de vida, de salvar a vida das pessoas, ela precisa acabar com a própria vida dela e passar a vida inteira trabalhando. E nem podendo usufruir do próprio dinheiro dela. Então, o marketing multinível, com essa mudança de mentalidade, ela vai fazer com que você evolua. E assim, tem um grande vendedor, eu sou há mais de 18 anos como vendedor, e eu sempre estudei muito vendas para poder me desenvolver e tentar sempre ser um dos melhores vendedores das empresas que eu passei. Eu li um livro do Joe Girardi. Joe Girardi, ele é o maior vendedor do mundo, ele está no Guinness Book. E ele tem uma frase que ele diz. Primeiro, ele falou que ele nunca vendeu nenhum produto na vida dele. Ele sempre vendeu ele. E é a pura verdade. Você não vende nada, você vende você. Porque a pessoa não compra o produto que você vende. Ela compra você como pessoa. A partir do momento que ela comprou você, aí sim ela compra qualquer produto que você oferecer para ela. E a segunda coisa que ele falou é o seguinte. O elevador do sucesso, ele está quebrado. Está sempre quebrado. Para você ter sucesso financeiro, sucesso na vida, não tem como, não existe outra forma. O Mark Zuckerberg da vida é uma vez, né? Tanto é que é o único que conseguiu ficar rico, bilionário com menos de 30 anos. É muito raro isso. Então, de via de regra, você precisa subir uma escada. Você tem que, como está quebrado o elevador, como o Joe Girardi diz, você tem que subir a escada e ainda, essa escada tem que ser subida uma de cada vez. Uma de cada vez. Porque se você subir essa escada de 3 passos, 4 passos, que é montar uma empresa sem experiência nenhuma, o tombo vai ser violento.
Então, o primeiro passo, óbvio, né, no mínimo é a sua educação. Depois, no processo de CLT, você nunca deve, Robert Kiyosaki fala isso, você nunca deve trabalhar por salário, você deve trabalhar por experiência. Por isso que os novos ricos agora, as pessoas que ficam ricos sem necessariamente ter que trabalhar, como diz o dono do Uber, o dono do Doutor Consulta, eles ficam ricos sem necessariamente ir para o batente, eles trabalharam por um período no CLT, eles descobriram como é que faz, como experiência, para depois eles desenvolverem suas próprias empresas. Porém, esse período de CLT, ele é realmente para experiência.